Os mistérios do cinturão de asteroides, as pedras cósmicas que moldam o sistema solar. No vasto e silencioso espaço entre Marte e Júpiter, existe uma fronteira cósmica repleta de mistério e perigos ocultos. Um lugar onde incontáveis rochas vagam sem rumo, colidindo, girando e, ocasionalmente, sendo lançadas em direção aos planetas interiores, incluindo a Terra. Estamos falando do cinturão de asteroides, região do sistema solar que guarda segredos sobre a formação dos planetas e os primórdios do nosso sistema estelar. Mas o que exatamente é o cinturão de asteroides? De onde vieram essas rochas cósmicas? Elas representam uma ameaça para a Terra ou escondem pistas sobre a origem da vida? Prepare-se para embarcar em uma viagem pelo espaço profundo, enquanto exploramos o cinturão de asteroides e seu papel na história cósmica. O que é o cinturão de asteroides? O cinturão de asteroides é uma região localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter, a cerca de 329 milhões de quilômetros do Sol. É um verdadeiro campo de destroços espaciais, composto por milhões de fragmentos de rocha e metal, variando de pequenos grãos de poeira até corpos com centenas de quilômetros de diâmetro. Os três maiores objetos dessa região são Ceres, um planeta anão com cerca de 940 quilômetros de diâmetro. Vesta, o segundo maior asteroide, com 530 quilômetros de diâmetro e uma enorme cratera na superfície. Pallas, outro gigante com 512 quilômetros de diâmetro, com uma órbita ligeiramente inclinada em relação aos outros asteroides. Mas, apesar da imagem de um campo minado que vemos em filmes de ficção científica, o cinturão de asteroides é surpreendentemente vazio. A distância média entre os asteroides é de cerca de 1 milhão de quilômetros. Então, se você estivesse em um asteroide, provavelmente não conseguiria ver o vizinho mais próximo a olho nu. O que criou o cinturão de asteroides? Para entender a origem do cinturão de asteroides, precisamos voltar cerca de 4,5 bilhões de anos, à época da formação do Sistema Solar. Quando o Sol começou a se formar a partir de uma nuvem de gás e poeira, os planetas começaram a surgir a partir de aglomerações de material rochoso e metálico. No entanto, a influência gravitacional de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, impediu que o material naquela região se unisse para formar um planeta. A poderosa gravidade de Júpiter causava intensas perturbações gravitacionais, fazendo com que as rochas colidissem violentamente e se fragmentassem, em vez de se aglutinarem. O resultado: um cemitério de planetesimais, restos da formação planetária que nunca tiveram chance de crescer para formar um planeta. Como os meteoros chegam à Terra? O cinturão de asteroides é como um celeiro de projéteis cósmicos. De vez em quando, as interações gravitacionais com Júpiter ou colisões entre asteroides podem fazer com que alguns deles sejam lançados em direção ao sistema solar interior. Quando um fragmento sai de sua órbita e entra na atmosfera da Terra, ele se transforma em um meteoro, o famoso rastro de luz que vemos no céu noturno. Se sobreviver à entrada na atmosfera e atingir o solo, ele passa a ser chamado de meteorito. Curiosamente, alguns dos meteoritos que já caíram na Terra são mais antigos que o próprio planeta, contendo vestígios dos materiais que formaram o sistema solar. Entre eles estão os condritos carbonáceos, que contêm compostos orgânicos complexos, moléculas que podem ter desempenhado um papel na origem da vida. O papel do cinturão de asteroides na história da Terra. O cinturão de asteroides desempenhou um papel fundamental na história geológica da Terra. A extinção dos dinossauros há cerca de 66 milhões de anos foi causada por um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro, que provavelmente veio do cinturão de asteroides. Mas os asteroides também podem ter ajudado a semear a vida na Terra. Alguns cientistas acreditam que os meteoritos que trouxeram água e compostos orgânicos para o planeta podem ter vindo do cinturão de asteroides. Em outras palavras, o que destruiu os dinossauros pode ter sido o que semeou os ingredientes para a vida. A importância dos asteroides para o futuro. Se no passado os asteroides trouxeram destruição e vida, no futuro eles podem trazer riqueza e novas possibilidades tecnológicas. Muitos asteroides contêm metais preciosos, como ouro, platina e níquel, em concentrações muito maiores do que as encontradas na Terra. Empresas como a Planetary Resources e a Deep Space Industries já estão desenvolvendo planos para a mineração de asteroides, o que poderia inaugurar uma nova era econômica e tecnológica para a humanidade. Além disso, os asteroides podem ser usados como bases para futuras missões espaciais. Eles têm gravidade baixa, o que facilita a decolagem e o pouso, e suas riquezas minerais poderiam ser usadas para abastecer espaçonaves em missões de longa duração. Curiosidades rápidas. Ceres é o único planeta anão no cinturão de asteroides. O asteroide Eros foi o primeiro a ser orbitado e pousado por uma sonda espacial, Nir Schumacher, em 2001.
Em 2011, a sonda Dawn visitou Vesta e depois seguiu para Ceres, tornando-se a primeira missão a orbitar dois corpos celestes diferentes. A missão japonesa Hayabusa 2 trouxe para a Terra amostras do asteroide Ryugu em 2020. O cinturão de asteroides é muito mais do que um amontoado de pedras espaciais. Ele é uma cápsula do tempo que guarda a história do Sistema Solar, guardião de segredos sobre a origem da vida e, potencialmente, a chave para o futuro da exploração espacial. Se hoje vemos o céu noturno como um mar de estrelas tranquilo, é bom lembrar que, além desse véu de calma, existe um campo de destroços cósmicos, sempre pronto para lançar suas pedras na direção dos planetas. O próximo meteoro que você vê riscando o céu pode ter começado sua jornada há bilhões de anos, em algum ponto do cinturão de asteroides. O espaço é perigoso, fascinante e cheio de surpresas. Gostou dessa viagem pelo cinturão de asteroides? Não esqueça de deixar o seu like e comentar se você já sabia tudo isso sobre o cinturão de asteroides. Até o próximo vídeo.